E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos mergulhar nas areias do tempo para desvendar a história de um dos faraós mais enigmáticos e revolucionários do Egito Antigo, Akhennatón. Vocês já imaginaram um líder que há mais de 3.000 anos tentou mudar completamente a religião, a arte e a política de uma das civilizações mais poderosas da história? Pois é, esse cara não estava para brincadeira. Antes de ser Akhennatón, ele era Amenhotep IV. Ele subiu ao trono num período de ouro do Egito, o Novo Império. O país estava rico, poderoso, e a capital, Tebas, era o centro do mundo. E no coração de Tebas reinavam os sacerdotes de Amon-Ra, o deus principal. Eles eram absurdamente influentes, controlando vastas terras e riquezas. Era como se fossem um estado dentro do estado. E o jovem faraó percebeu que esse poder todo poderia ser um problema. Então, por volta do 5º ano de seu reinado, ele tomou uma decisão que chocou todo mundo. Ele mudou seu nome para Akhennatón, que significa aquele que é útil a Oten. E quem era Oten? Otan era o disco solar, a luz visível do sol. Akhennatón declarou que Otan não era apenas um deus, mas o único deus. Sim, vocês ouviram direito. Ele basicamente introduziu o monoteísmo no Egito, uma ideia radical para a época, que era politeísta. Essa não foi uma mudança pequena, foi uma revolução completa. Akhennatón fechou os templos dos outros deuses, especialmente os de Amon-Ra, e confiscou suas riquezas. Ele queria que toda a adoração e lealdade fossem direcionadas a Otan, e a ele mesmo, Akhennatón, como o único intermediário entre a humanidade e o divino. A ideia era que Otan era um deus universal, que não pertencia só ao Egito, mas a todos os povos. Uma força criadora que dava vida a tudo através de sua luz e calor. Mas Akhennatón não parou por aí. Ele decidiu que a antiga capital, Tebas, estava muito contaminada com as velhas crenças. Então ele pegou sua família, seus seguidores e construiu uma cidade inteiramente nova no meio do deserto. Ele a chamou de Arretatón, que significa o horizonte de Oten. Hoje conhecemos esse lugar como Amarna. Essa cidade foi projetada do zero para ser o centro do novo culto. Imagine a cena, uma cidade inteira surgindo no deserto, com templos abertos para o céu, para que a luz do sol, a presença de Oten, pudesse entrar sem barreiras. E a arte também passou por uma transformação radical. Antes, a arte egípcia era muito rígida, idealizada. Os faraós eram sempre retratados como jovens, fortes, perfeitos. Mas na arte de Amarna, vemos algo totalmente diferente. Akhennatón se deixou retratar de forma muito mais realista, quase exagerada. Ele aparece com um crânio alongado, lábios grossos, quadris largos e uma barriga proeminente. Ninguém sabe ao certo por que ele escolheu essa representação. Alguns acham que ele talvez tivesse alguma condição médica. Outros acreditam que era uma escolha simbólica, representando tanto o masculino quanto o feminino, como o próprio Deus Criador, Oten e a família real. Eles também eram retratados de uma maneira nunca vista antes. Em vez das cenas formais de sempre, vemos Akhennatón e sua famosa esposa, a rainha Nefertiti, em momentos íntimos e afetuosos com suas filhas. Há relevos que os mostram se beijando, brincando com as crianças no colo, vivendo como uma família normal. Isso era revolucionário. Mostrava um lado humano do faraó que ninguém jamais tinha ousado mostrar. Era como se ele quisesse dizer: somos a família sagrada, o modelo de como viver sob a luz de Oten. Nefertiti, aliás, não era apenas uma esposa. Ela era uma corregente poderosa retratada com o mesmo status do marido, participando de cerimônias religiosas e até em cenas de batalha. Ela era uma figura central nessa nova era. A poesia dessa época também é incrível. O grande hino Oten, encontrado em uma tumba em Amarna, é uma das peças mais bonitas da literatura egípcia. Ele celebra Oten como o Criador universal, a fonte de toda a vida na Terra. Lendo alguns trechos, é impossível não lembrar de textos de outras religiões monoteístas que surgiriam séculos depois. O hino fala sobre como o sol nasce e o mundo desperta, como ele se põe e a escuridão traz o medo, e como sua luz nutre tudo, desde o Egito até as terras mais distantes. É uma visão de um Deus amoroso e universal. Mas, como vocês podem imaginar, essa revolução não foi bem aceita por todos. A população, acostumada por séculos a adorar deuses como Osíris, Ísis e Horus, que prometiam vida após a morte, de repente se viu órfão. Otan era um deus
distante, cósmico. O povo comum não tinha mais seus deuses protetores do dia a dia. E os sacerdotes, que perderam todo o seu poder e riqueza, obviamente se tornaram inimigos mortais do faraó. Nos bastidores, a raiva e o ressentimento estavam crescendo. Enquanto Akhenaton se concentrava em sua revolução religiosa em Amarna, parece que ele negligenciou um pouco a política externa. O Império Egípcio começou a perder controle sobre seus territórios na Síria e na Palestina. As cartas de Amarna, que mostram pedidos desesperados de ajuda de reis vassalos, que muitas vezes parecem ter sido ignorados. O foco do faraó estava em unir o céu e a consciência, mas o mundo terreno ao seu redor estava começando a desmoronar. Akhenaton reinou por cerca de 17 anos. Após sua morte, o caos se instalou. Seus sucessores imediatos, Ismenquer e Neferneferuaten, tiveram reinados muito curtos e misteriosos. E então veio um jovem faraó que todos nós conhecemos, Tutankhamon, originalmente chamado Tutanhaton, em homenagem a Otan. Ele subiu ao trono ainda criança. E sob a influência dos velhos sacerdotes e conselheiros, ele fez exatamente o oposto de Akhenaton. Tutankhamon restaurou o culto aos deuses antigos, especialmente Amon-Ra. Ele reabriu os templos, devolveu as riquezas aos sacerdotes e mudou seu nome para Tutankhamon. A capital voltou para Tebas e a cidade de Akhenaton foi abandonada no deserto. Foi um apagão histórico. As gerações seguintes fizeram de tudo para apagar Akhenaton da história. Seus monumentos foram destruídos, seu nome foi raspado das listas de reis. Ele foi chamado de o faraó herege, o inimigo. Sua revolução foi enterrada nas areias do Egito. Por quase 3.000 anos, Akhenaton foi esquecido. Foi só no século XIX, com a descoberta das ruínas de Amarna, que sua história incrível veio à tona novamente. E desde então, ele fascina a todos nós. Ele foi um visionário à frente de seu tempo? Um sonhador que tentou impor uma visão espiritual profunda? Ou foi um tirano fanático que mergulhou seu país no caos por causa de suas próprias crenças? Talvez ele tenha sido um pouco de tudo isso. O que é inegável é o seu impacto. Akhenaton nos força a questionar tudo o que pensávamos saber sobre o Egito Antigo. Ele nos mostra que mesmo as civilizações mais antigas e aparentemente estáveis tinham seus momentos de ruptura, de questionamento e de busca por um novo sentido. A sua tentativa de unir a consciência humana a uma única força criadora universal, representada pela luz do sol, é uma ideia poderosa que ecoa até hoje. Akhenaton nos deixou um legado de perguntas. Ele foi o primeiro monoteísta da história? Sua religião influenciou outras crenças que vieram depois? Por que ele se retratou de forma tão estranha? O que realmente aconteceu com Nefertiti e sua família? Essas são perguntas que talvez nunca tenhamos respostas definitivas, e é isso que torna sua história tão fascinante. Ele é um mistério envolto em areia e luz solar. E aí, o que vocês acham de Akhenaton, um herói ou um vilão? Deixem seus comentários aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. E se você curtiu essa viagem ao passado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!